diagnóstico do espectro do transtorno autista pode acontecer na fase adulta. Sinais podem passar despercebidos ou serem confundidos com outras condições. Este é um dos destaques do UESB Notícias, segunda edição, que está começando agora e vai mostrar também. Na UESB, Secretaria-Geral de Cursos atua no controle e registro das atividades acadêmicas dos estudantes da instituição. E ainda, profissionais especializados em organização auxiliam no planejamento de espaços funcionais para facilitar a rotina da casa. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é sexta-feira, 18 de abril. O UESB Notícias, segunda edição, está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao UESB Notícias, segunda edição, que chega agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre o autismo, transtorno que em muitos casos apresenta sinais que passam despercebidos por muito tempo e até mesmo são confundidos com outras condições. Por isso, o diagnóstico do espectro autista pode ocorrer somente na vida adulta. Saiba mais na reportagem de Luiz Salviato. Os sinais sempre estiveram lá, mas não foram notados. Crises de ansiedade marcaram a infância e a adolescência da cantora e compositora Larissa Caldeira. Mas foi só depois de adulta, aos 35 anos, que ela recebeu o diagnóstico. O meu diagnóstico ele veio de maneira tardia, né? Só tem um ano que eu fui diagnosticada com autismo, nível 1 de suporte. E hoje tudo faz muito mais sentido para mim, né? Nessa relação de me compreender no mundo, de dizer assim, você vai criando maneiras de parecer normal, não que os autistas não sejam normais, né? Eu acho que a neurodivergência não é uma anormalidade, né? Eu acho que é só um modo diferente, né, de se colocar no mundo e de se entender também no mundo, né, de estar no mundo, assim. O Rodrigo também chegou à fase adulta sem saber que convivia há anos com o transtorno do espectro autista. Desde muito cedo, ele precisou lidar com preconceito. Já me perguntaram se eu me sentia autista. Já teve médica do Detran, quando eu fui fazer a renovação da minha habilitação para ser mandado para a junta médica, para colocar o símbolo de PCD e eu ter acesso ao desconto em compra de carro. A médica disse que eu não era autista porque eu estudava. Eu coloquei na minha cabeça que duas coisas. Todo preconceito que vier após o que eu sofrer vai ser sempre pior. E que não vai ser a primeira e a última vez que eu vou sofrer preconceito. Diagnosticar o autismo não é simples. Muitas vezes, alguns sinais típicos do transtorno podem ser facilmente confundidos com sintomas de outras condições psicológicas. Descobrir-se dentro do espectro, na vida adulta, pode dar ao indivíduo a chance de mudar o presente e o futuro, mas também de ressignificar o passado. Alguns transtornos são difíceis mesmo de se diagnosticar. Então, a gente entende que alguns pacientes chegam na clínica ali com um sofrimento muito intenso, por se tratar de um transtorno que não foi diagnosticado na infância ou na adolescência, como, por exemplo, o caso do autismo. A gente entende que tem o autismo ali nível de suporte 1. Esse autista nível de suporte 1, ele não tem ali prejuízo na linguagem e na cognição. E justamente por isso, por não ter tantos impactos ali quando entra na escola, não tem um impacto acadêmico, um prejuízo acadêmico associado, mas tem ali dificuldades de se relacionar, de fazer amigos, tem uma dificuldade ali de quebra de rotina. Então, esses pacientes, eles conseguem se desenvolver ao longo da vida, né? Eles geralmente terminam a escola, entram na faculdade, entram no mercado de trabalho, só que existem prejuízos ali nos relacionamentos, muitas vezes o prejuízo associado ao relacionamento familiar, amoroso, no trabalho. Então, mesmo não gerando um prejuízo, né, assim, evidente nos primeiros anos de vida, há um prejuízo que é acumulado ao longo da vida. E esse prejuízo acumulado ao longo da vida gera o sofrimento.
Um dos sinais do autismo em adultos é a dificuldade de interpretar sinais não verbais, como expressões faciais, um olhar ou um gesto, por exemplo. Além disso, a pessoa pode ter dificuldades para compreender e interpretar ironias, metáforas ou mensagens de duplo sentido. Um critério diagnóstico do autismo, ele muitas vezes é compartilhado com o critério diagnóstico de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pode ser também compartilhado com algum critério diagnóstico de transtorno de ansiedade, né? Como o transtorno de ansiedade social, por exemplo. Então, é necessário, né, que o clínico, que o profissional, ele tenha um olhar muito atento para um diagnóstico diferencial, entender que sim, os sinais e os sintomas, eles podem sim ser compartilhados e que é necessário justamente esse olhar mais aguçado para a gente entender o porquê que aquele funcionamento do paciente ele se justifica mais por um transtorno X do que do transtorno Y, por exemplo. Outro sinal do autismo é a rigidez cognitiva, a dificuldade de mudar pensamentos e comportamentos, mesmo quando isso é necessário. Cada caso deve ser analisado individualmente, mas geralmente o tratamento envolve psicoterapia e a administração de medicamentos para o controle da ansiedade e outros sintomas. De qualquer forma, o diagnóstico é sempre o primeiro passo para recuperar a segurança e a autoestima. Eu tenho me aceitado cada vez mais, assim, porque antes eu só achava que eu era estranha, que eu era diferente das outras pessoas, ou que eu não me encaixava muito em padrões sociais. Eu sempre tive uma comunicação muito literal, sabe? Eu sou péssima para entender piadas, por exemplo. As pessoas contam piadas para mim, eu fico... Isso vem muito dessa comunicação literal, né? Que entende as coisas muito... Então, assim, hoje eu percebo que eu consigo, a partir do meu diagnóstico, estabelecer determinados limites em relação até onde eu posso ir, né? Até onde eu consigo ir enquanto ser humano. Nós existimos, como nós pessoas autistas de nível 1 e 2 de suporte, nós existimos, nós falamos, nós andamos, nós estudamos e somos dignos de exercer nossos direitos. Chegou a hora de conferir como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje à noite, em Vitória da Conquista, deve ser de tempo parcialmente nublado, com chuva passageira durante a madrugada. As temperaturas oscilam entre 20 e 24 graus. Amanhã, sol com muitas nuvens durante o dia, com previsão de chuva na cidade. As temperaturas oscilam entre 20 e 27 graus. No domingo, o dia deve ficar ensolarado, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 20 e 28 graus. Agora vamos conferir como ficam tempo e temperatura para outras cidades da região. Em Itapetinga, dia ensolarado e com previsão de pancadas de chuva. As temperaturas oscilam entre 21 e 32 graus. Já na Cidade Sol, o dia começa com tempo aberto e ensolarado, mas há possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas oscilam entre 21 e 33 graus. Em Caculé, o sol deve aparecer com muitas nuvens durante o dia, mas não há previsão de chuva na cidade. As temperaturas variam entre 22 e 26 graus. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo. No próximo bloco, você vai conferir os destaques do nosso Giro de Notícias nesta sexta-feira e vai conhecer também o trabalho realizado pela Secretaria-Geral de Cursos da UESB, órgão que atua na coordenação, supervisão e controle das atividades acadêmicas dos discentes da universidade. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. É isso mesmo, gato preto. Já pensou que você deixou de amar esse bichinho por falta de informação?
A cor do gato não é nada demais. A vida é. Não deixe a desinformação prejudicar a saúde dos seus filhos. Vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas, conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinas em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não permita que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar as nossas crianças em risco. Vá sim, vacine, ame, proteja, vacine nossas crianças. Estamos de volta com o ESB Notícias, segunda edição. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Confira agora os destaques do Giro de Notícias desta sexta-feira. 6 em cada 10 nordestinos acreditam que os eventos climáticos de 2024 foram piores que o normal. É o que mostra uma pesquisa A Visão Nordeste sobre mudanças climáticas do Instituto Nexus de Pesquisa e Inteligência, que foi divulgada na terça-feira. De acordo com o levantamento, 57% dos entrevistados classificaram o ano passado como mais severo em relação ao clima e 11% disseram que foi muito pior. Apenas 12% perceberam alguma melhora nas condições, enquanto 3% não souberam ou não quiseram responder. Os principais impactos sentidos foram o aumento da temperatura, citado por 96% dos participantes, a redução das chuvas, com 90%, e as secas mais graves, apontadas por 83%. Entre moradores do interior, com renda até um salário mínimo, essa percepção de estiagem foi ainda maior, chegou a 86%. E olhando para o futuro, 53% dos entrevistados acreditam que os eventos extremos, como secas, tempestades e ondas de calor, ficarão ainda mais intensos nos próximos anos. A pesquisa ouviu mais de 1.200 pessoas em todos os estados do Nordeste entre os dias 12 e 17 de dezembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O Brasil é o primeiro país do mundo a assumir o compromisso de incluir a cultura oceânica nos currículos escolares. A decisão foi oficializada durante o Fórum Internacional Currículo Azul, realizado em Brasília com apoio da Unesco. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou que essa iniciativa é fruto de um trabalho coletivo e estratégico para preparar o país frente aos desafios do clima e desenvolvimento sustentável. A ação faz parte do programa Escola Azul, que já forma jovens embaixadores do oceano e estimula clubes de ciência nas escolas e envolve universidades da formação de professores. O fórum reuniu especialistas de vários países e reforçou a importância de um oceano saudável para enfrentar desafios globais como mudanças climáticas, segurança alimentar e economia sustentável. Vamos agora falar de UESB para conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pela Secretaria-Geral de Cursos, um órgão de consulta técnica da universidade, responsável, dentre outras coisas, pelo controle e registro das atividades acadêmicas dos estudantes. Saiba mais a matéria de Luiz Salviato. A UESB tem 47 cursos de graduação presenciais distribuídos em 3 campi e uma média de 8.000 alunos. Ou seja, estamos falando de uma estrutura de uma pequena cidade. E para que tudo funcione perfeitamente, todos os setores precisam estar em sintonia, começando pela Secretaria-Geral de Cursos, que a gente vai conhecer a partir de agora. A SGC fica no módulo acadêmico, pertinho do Luizão e bem em frente ao módulo de medicina. É só subir para o primeiro andar, onde ficam os colegiados e os departamentos. A Cíntia é a diretora-geral de cursos. A Secretaria-Geral de Cursos desempenha um papel importantíssimo na UESB,
como setor responsável pela supervisão, pelo acompanhamento discente, pela orientação aos colegiados, né, ao próprio discente, suporte aos docentes também. Costumo dizer que a secretaria é a porta de entrada, né, do estudante. Onde o estudante ele tem acesso inicial, né, à universidade, é onde ele vai se apresentar, vai apresentar a documentação, né, uma vez aprovado no curso que ele pleiteou, ele vai se apresentar, vai apresentar a documentação ao setor e, estando em conformidade aquela documentação, aquele aluno já está apto, né, para ingressar em sala de aula, né, e para dar continuidade aí no seu curso, né, digamos assim. Então, a secretaria desempenha muitas funções, principalmente, né, funções acadêmicas, né, todos os processos acadêmicos, digamos assim, a maior parte é concentrado aqui na Secretaria-Geral de Cursos, né. O discente, ele dá entrada nesses processos via secretaria, processos relacionados à matrícula, processos relacionados aí ao trancamento de curso, ao aproveitamento de estudos, equivalência, retorno ao curso. Então, é uma gama de processos que o setor, né, digamos assim, comporta. Então, é um setor de muita responsabilidade, de muita importância para a universidade. Da matrícula até a colação de grau, a gente pode dizer que o começo e o fim da vida acadêmica passam pelo setor. A Esther é coordenadora de matrículas. A gente tem as entradas, né, iniciais principais da UESB, que são SISU, vestibular, temos portador de diploma agora também, e o PSAI, que é um processo seletivo de acesso e inclusão também. Todos esses processos seletivos são a entrada inicial do discente aqui na universidade. Temos também a transferência externa, que é o discente que vem de outra universidade para essa, e as transferências internas, na qual o discente pode trocar de um curso para outro curso que seja dentro da mesma área. No caso da colação de grau, hoje o graduando dá entrada no processo através do saque digital, mas a documentação ainda passa pela secretaria para conferência. Outro serviço bastante solicitado por aqui é o trancamento de matrícula. O trancamento de matrícula é uma interrupção temporária. Na verdade, o aluno ele vai ter uma ocorrência no histórico dele de trancamento por N motivos. Por exemplo, um aluno que teve um problema, foi acometido por um problema de saúde. Então, naquele semestre específico, ele não vai poder fazer o trancamento. Ele não vai poder cursar. Então, se ele não vai poder cursar, ele tem essa opção de trancar o curso naquele determinado semestre. Claro, obedecendo os prazos do calendário acadêmico, né? A gente tem um calendário acadêmico onde a gente faz aquela distribuição de atividades. Então, dentro dessa distribuição, a gente tem um prazo específico do trancamento, assim como outros processos acadêmicos. Para entrar em contato com a Secretaria-Geral de Cursos, você pode enviar um e-mail para os seguintes endereços: sgc@uesb.edu.br ou seisgc@uesb.edu.br ou pelo telefone 77-3424-8661 ou ainda 77-3424-8783. Vamos agora para mais um intervalo. No próximo bloco, vamos falar de organização. Você sabia que existe um profissional especializado em organizar itens e ambientes de uma maneira que facilite a rotina da casa? Você confere tudo depois do intervalo, que é bem rápido. A gente volta já já. O Joaquim tá perturbando o Lucas de novo. Corre lá, filma isso. Que sinistro, Rafa. Até você? É o quê, véi? Ele não tá fazendo nada demais. Você acha mesmo que compartilhar essas coisas não é apoiar o bullying? Vai cair nessa bizarrice de bom moço, Rafa? Logo você, um cara cheio de atitude? Aí sim, o cara é brother. Peraí, Joaquim, deixa o Lucas em paz. Quando não existe plateia, não existe bullying. Seja brother. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você!
Estamos de volta com o SB Notícias, segunda edição. Às vezes, a correria do dia se torna um obstáculo para o planejamento e organização dos itens e ambientes da nossa casa, por exemplo. Mas você sabia que existe um profissional especializado em criar estratégias de organização para facilitar nossa rotina? É o Personal Organizer. Acompanhe na matéria de Thaís Patês. Com a agitação da vida moderna, muitas coisas ficam em segundo plano. Uma delas é a organização da casa. E se você parar para pensar, em algum momento já deve ter perdido um tempão procurando um objeto, ou até se esqueceu de alguma peça do seu guarda-roupa. E é nesse contexto que entra o Personal Organizer, uma tendência dos últimos anos. O Profissional Organizer é o responsável por planejar e organizar os espaços de forma personalizada e funcional. A ideia é facilitar a vida e a rotina da família. Em espaços como esse, por exemplo, os itens foram categorizados por tipos, cores e estação. Aqueles que são usados com mais frequência ficam mais fáceis de pegar. Já aqueles que são acessados esporadicamente ficam nas prateleiras mais altas. Esse closet é da Keila, que contratou esse serviço há 6 meses. Porque hoje eu consigo olhar com muita clareza tudo que eu tenho. Se você observar, minhas roupas estão todas expostas. Então, eu não compro coisas repetidas, eu não compro coisas que eu não preciso. Então, é uma questão de economia financeira, é uma questão de otimização de tempo, de tranquilidade, de olhar e ver que as coisas estão no lugar. Eu sei onde tudo está, eu sei onde procurar, porque eu vou achar. Então, é uma organização dos espaços físicos, mas também mental. Sem sombra de dúvida. Eu acho que o espaço mental ele é a primeira coisa que você organiza e depois vem o espaço físico. Traz qualidade de vida. Por trás deste trabalho na casa da Keila estão a Cláudia e a Gel, que atuam no ramo há pouco mais de 2 anos. Nós apoiamos esse cliente na categorização, no descarte, entendendo, identificando aquilo que faz sentido, o que não faz mais sentido, o que vai ser reaproveitado, o que vai ser doado, ou de fato também descartado. Depois desse processo, nós fazemos a organização por categorização, Vamos identificar quais são os itens que devem ficar cada um na sua casinha. A gente costuma usar essa expressão, que cada um tem um espaço próprio. Após isso, nós identificamos, realizamos também a identificação dos produtos organizadores que melhor vão acomodar, porque eles são os facilitadores, Bem importante salientar que eles facilitam que a organização se perpetue. Após toda a organização concluída, identificada, nós realizamos também o treinamento. Que é muito, muito importante para que essa organização, o fluxo dela no dia a dia, ela se torne prático, se torne fácil, se torne leve, Apesar da correria do dia a dia, sempre vai haver alguém, que vai trazer as coisas de volta para o lugar, e isso é o mais importante. Pesquisas indicam que a desorganização dos ambientes pode causar desordem mental, ansiedade e estresse. E também pode estar associada a quadros depressivos. De acordo com pesquisadores da Universidade Americana de Paul, espaços organizados podem diminuir a sensação de exaustão, melhorar o humor e até a produtividade. A organização ela traz muito mais clareza. Os estudos apontam que a organização externa contribui para uma organização interna. Então, as pessoas hoje estão no estado emocional muito grande por muito trabalho, por muito estresse, e chegar em casa e ter uma casa organizada, isso traz paz. Então, isso é o maior intuito, da organização, é trazer paz, e a organização externa vai contribuir para essa organização interna. Agora é hora de anotar algumas dicas de organização passadas pela Cláudia e pela Gel. Dica 1, desapego. A ideia é fazer ao menos 2 vezes ao ano uma análise no seu acervo, o que fica e o que sai, permanecendo apenas itens que fazem sentido para você. Dica 2, defina um lugar para cada coisa. Isso vai facilitar o fluxo da sua rotina. Dica 3, funcionalidade. Deixe os itens que você mais usa em lugares visíveis e fáceis de alcançar. Dica 4, hábitos de organização diária. Faça um pouco a cada dia, lembrando que os itens precisam retornar para os seus lugares. Tudo isso trará mais leveza e bem-estar aos seus ambientes favoritos.
Bom, o SB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações locais você confere na próxima segunda-feira, ao meio-dia, no SB Notícias, primeira edição. A seguir, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Muito obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você. Um abraço, se cuida e até mais.